Voltei aqui que o meu cachorro tava latindo aqui, tive que parar. Mas aqui voltando, comparando, seria. No caso aqui mostrando, né? Eu voltei aqui no Shell Sort, fazer as comparações como se fosse um baralho melhorado, utilizando essa lógica que eu falei anteriormente. No caso das vantagens, o Shell Sort apresentou um bom desempenho comparado à sua versão anterior em inserção, além de ser superior no pior caso comparado aos algoritmos NLOGN como o HIP e Merge Sort nos meus testes, ou seja, ele foi melhor que o HIP e o Merge Sort, ficando com resultados parecidos no vetor de ordenação e aleatório. Desvantagem, ele não é estável e tem um algoritmo sensível à execução. Por exemplo, dependendo do que for pego no pior caso, ele vai se tornar uma inserção normal. Mas no caso, isso é bem específico, como foi apresentado no Quicksort. O Heap Sort é um modelo de árvore, como apresentado na aula. Ele segue da seguinte forma: ele vai comparando os vetores e ele tem que fazer uma forma de árvore que ele pega a divisão, vai fazer n dividido por 2 mais 1. Por exemplo, o vetor tem 100, ele vai fazer 100 dividido por 2, 50 mais 1, aí vai começar do 51. Aí do 51, ele vai começar do anterior, aí vai começar do 50. Ele vai calcular 51, vai começar do 50. E do valor, por exemplo, da posição 50, os valores maiores, por exemplo, do 49, sei lá, do que for maior, ele vai. Ele, o valor dele anterior tem que ser maior que a posição, o dobro dela, e vai ter que ser maior que a posição do dobro mais um. Por exemplo, no vetor, vou fazer do pente aqui, fazer ao vivo aqui. No vetor aqui, ó, que não está certo, por exemplo, começa daqui. Ele tem que ser, por exemplo, na posição I, ele tem que ser maior que essa posição e que essa. E essa aqui tem que ser maior que, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses dois tem que ser maior que a 4, tem que ser maior que a 5. 1 tem que ser maior que a 3 e tem que ser maior que o 2. E assim sucessivamente. Por exemplo, se começasse daqui, tem que ter maiores vetores, né, para poder fazer. Pelo menos tem que ter uma árvore, entendeu? Pelo menos ele tem que chegar no 8. Ele não pode ter um pivô no cálculo que ele comece do 4 e não tem o 8, pelo menos ter um filho para poder pegar. Ele tem que ter pelo menos um filho. No caso aqui, se fosse do 6, aqui vai ser do 7. Aí começaria e fazer essa ordenação. Isso garante, nessa lógica, garante que o maior valor vai estar aqui. O maior valor vai estar aqui. Assim que o maior valor estiver na primeira posição, ele é julgado na última. Assim que ele é julgado na última, deixa eu apagar aqui. Esse é o novo arquivo. Assim que ele é julgado na última, imagina o vetor com 5 posições. 5 aqui. Ele vai ser cortado na última posição, corta, joga ele para a última e começa o vetor com 4. E nessas 4 posições, ele compara. Aí vai fazer a mesma lógica. Do i tem que ser maior que o i vezes 2 e i maior que i vezes 2 mais 1. Tem que ter essa lógica. E assim vai garantir que o maior também fique, vai jogar lá na penúltima posição, pegar de novo, vai dividir entre o vetor menor, vai jogar na antepenúltima posição e assim por diante até que o vetor esteja totalmente ordenado. Essa lógica. Ele tem um custo n log n também, em ambos os casos. E possui os valores sólidos e um bom desempenho em todas as ocasiões. Ele é um algoritmo não estável e possui resultados piores comparados aos outros algoritmos de ordenação similares nos mesmos casos, tendo um desempenho pior comparado ao Quicksort, por exemplo. Aqui mostrando o Heap Sort e o Quicksort. Mostrando aqui as diferenças. Você consegue ver que o Quicksort performa melhor. Lógico, essa comparação aqui, ela é não posso falar ínfima, mas é um valores muito pequenos. Você tem que pensar num valor de N com 5 milhões, 200 milhões. Não sei se chega nesse ponto, só que essa comparação você consegue perceber. São valores menores comparados aos valores quadráticos, essas diferenças. Só que ainda assim, se você for olhar, a diferença é muito grande. Por exemplo, aqui ó, é o dobro, ou mais que o dobro, em desempenho comparado ao caso médio, de com 128 mil, do HIP e do Quick. E na conclusão, aqui eu mostro na conclusão do trabalho. E se o professor poder olhar melhor, foi o que eu apresentei aqui também, do Bubble Sort.
mais para fins de aprendizado, mostrando. Do inserção, falando que é útil de 50 a 20 caracteres, utilizado também para vetores que totalmente ordenados tendo desempenho muito bom em vetores assim, ou seja, vetores quase totalmente ordenados. Sua principal vantagem é o pequeno número de comparações e desvantagem é o excesso número de trocas. O seleção é útil em estruturas lineares similares à inserção, porém com o número de elementos consideravelmente maior, sendo que o número de trocas é muito inferior ao número de comparações, consumindo assim muito tempo de leitura e menos de escrita. A vantagem do seu uso ocorre quando se trabalha com componentes em que quanto mais escreve ou reescreve, mais se desgasta, e consequentemente perde a sua eficiência, como no caso de memórias. Que é o que eu tinha falado antes a respeito de memórias, se fosse microcontrolador, algo do tipo. É lógico, tem número de, de acessos, né? Vai desgastando, só que são infinitos, né? Mas caso a pessoa pense de forma de otimização melhor, isso pode ser em conta, dependendo do que ele for trabalhar. Os algoritmos, como Magic, Quicksort, Shellsort, subdividir o vetor em linhas menores, fazendo que sejam mais eficientemente utilizados. O MergeSort, com um algoritmo de ordenação mediana, devido à recursividade de sua principal ferramenta, os resultados dos testes são vetores totalmente desordenados, entretanto lidar com estruturas pequenas. A recursividade pode ser uma desvantagem, consumindo tempo de processamento excessivo e realizando trocas desnecessárias, pelo fato de dividir. O tecido com estruturas lineares em uma divisão de estruturas menores seja objetivo, como exemplo de filas de operações bancárias. Recursividade pode ser uma desvantagem, consumindo muito processamento de estruturas menores devido ao método de utilizar dividir o vetor em subvetores, não sendo interessante nesse tipo de caso. Opa. Pronto. O algoritmo que sorte subdividir um vetor e fazer a inserção direta utilizando o valor de referência o pivô. Reduz o tempo de execução, mas as quantidades de comparações de leitura e principalmente de trocas escritas são muito altos. Ele é um dos que mais comparou no pior caso, em conjunto ao Bubble Sort. Só que ele tem um desempenho muito bom, comparado ao Bubble também, só que ele fez um número de comparações parecido. Apesar disso, Quicksort apresenta uma boa opção em situações que o objetivo de execução é o menor tempo, mesmo para que isso haja um detrimento de recursos computacionais de processamento. Ou seja, ele faz muitas comparações, ele acessa muita memória, ele faz, só que ele tem um bom desempenho. Isso depende também, por exemplo, algoritmos quadráticos, por exemplo, o Bubble, ele tem muito acesso à memória, só que ele não é eficiente, porque ele faz comparações extremamente excessivas. Do Quicksort ele é mais rápido, só que ele também faz o número de comparações parecidas, eu vou mostrar no final. O Shellsort, baseado nos testes, fez apenas os melhores resultados junto ao Quicksort. Esse foi um dos melhores em conjunto ao desempenho, também. Principalmente com estruturas maiores organizadas. Por uma melhora do seleção, o Shellsort utiliza como as mesmas finalidades que seu predecessor, recurso que demanda pouca escrita, ele apresenta um melhor desempenho, consequentemente expandir dos recursos. Ou seja, ele faz as comparações, só que ele faz um menor número de trocas. Ele também pode ser implementado em esse algoritmo no estilo de baralho, pode ser implementado de outra forma em conjunto aos algoritmos recursivos para poder fazer essa ordenação. Ele faz uma divisão menor e ordena. Pode ser que tenha um desempenho até melhor. Existem algumas modificações que aproveitam essa lógica do inserção ou do método shell para poder fazer essa ordenação mais eficiente. O Quicksort, baseado nos testes, obteve o pior desempenho dos algoritmos em log n, sendo os piores em ambos os casos, mesmo não gastando muitos recursos. Aí respondendo qual a relação entre a análise de complexidade e a análise experimental. A análise empírica, que é os testes dos algoritmos, serve para comprovar a análise feita com base nos cálculos matemáticos, serve para demonstrar na prática como o algoritmo se comporta e com a análise matemática mapear as nuances do mesmo, ou seja, mapeia como ele funciona na base matemática e você consegue comprovar isso, você consegue ter uma noção disso na parte prática. E mesmo você praticando, você consegue, nessa lógica matemática, você consegue ter uma visão de cima e poder melhorar. E qual a influência dos acessos de memória e desempenho dos algoritmos? Os acessos de memória se dão na hora de trocar os valores nas posições. Quanto maior o número de comparações e trocas, maior será o fluxo de acesso nas memórias e uso de processamento. Quanto maior o fluxo, o algoritmo tende a ter um pior desempenho, pois é necessário mais trabalho para que seja realizada a mesma tarefa. E aqui tem as comparações do vetor de 1000 e 10.000. Isso foi um artigo que eu peguei na Unicamp. E está até citado aqui embaixo. Na Unicamp e também na UF Rural, que foi do projeto. E ele faz a comparação do número de trocas e do vetor crescente e decrescente de forma aleatória.
Esses são os algoritmos mostrados. E mostra, por exemplo, o Quicksort no vídeo de comprações, mas no vídeo de trocas não foi. Como foi o do Bobosort, mas você vê a diferença entre ambos.